gente, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Raciocina Comigo. E eu tô aqui pra dizer que nós estamos na segunda temporada e agora a parada vai ficar diferente. A gente fez um rebranding aí e agora a gente vai trazer muito conteúdo da área clínica e conteúdo científico pra vocês. Então, pra gente começar aqui agora, já curte esse vídeo se você estiver vendo no YouTube, já deixa seu like, já deixa seu like aí e compartilha com a galera. E se você estiver ouvindo no Spotify, você também pode avaliar e colocar 5 estrelas aí pra gente, porque vai ser maravilhoso. E eu quero começar anunciando aqui quais são os nossos convidados. Hoje a gente vai ter 2 presenças ilustres pra gente começar essa segunda temporada. E deixa eu falar para vocês, o nosso primeiro convidado, ele é um professor, doutor, coordenador do curso de fisioterapia da UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é doutor em reumatologia pela Universidade Federal de São Paulo e ele tem várias publicações dentre a área de reumatologia e também orientação de mestrado. Seja muito bem-vindo, Marcelo Cardoso. Olá, pessoal. Val, estou muito feliz de estar aqui hoje com você, um privilégio, né, para a gente falar sobre fibromialgia, um assunto que encanta, que deixa a gente bem feliz, né, que a gente gosta de falar. E espera a gente falar bastante coisa legal hoje, bem atual e bem prática, né, sobre fisioterapia e fibromialgia. E o Marcelo já deu spoiler, que eu não tinha falado que era fibromialgia, mas ele já falou. Mas é fibromialgia. Já foi adiantado. E o nosso segundo convidado é um profissional de educação física que atende exclusivamente pacientes reumáticos, gente. Olha isso que legal. Ele é mestre em educação física pela UFRN e mestrando em ciências da reabilitação pela UFRN também. Seja bem-vindo, Bruno Cavalcante. Eu que agradeço, Valquíria, a oportunidade. E já que o Marcelo deu um spoiler, eu também vou dar um spoiler, né? Falar sobre dose de exercício para fibromialgia, que tipo de modalidade esse paciente pode fazer. E desde já agradeço e vamos lá. Que legal, gente. Vocês já deram muito spoiler. Eu acho assim, o legal é que esse é o primeiro episódio que a gente está falando de uma parte científica aqui nesse podcast e com um tema que não é tão difundido pela área da saúde. Sim. E aqui a gente vai abordar 2 voltadas para fisioterapia e para educação física. Então é muito legal quando a gente tem essa comunicação de 2 áreas dentro de uma patologia que a gente precisa tanto dessa conversa. Então, acho que a primeira coisa, acho que é uma pergunta que não tem como ficar de fora desse podcast. A primeira coisa que todo mundo está ouvindo, talvez a gente tenha que fazer uma atualização para a pessoa realmente entender, cara, o que hoje é considerado fibromialgia? Certo. Bom demais estar aqui e dividir esse bate-papo com o Bruno, né? Bruno tem responsabilidade hoje aí, é meu aluno de mestrado. Então, eu sempre brinco com ele que o aluno tem que superar o professor, né? Então, aqui qualquer coisa eu recorro a Bruno. Mas beleza, fibromialgia então, pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, é uma condição dolorosa. Então, o paciente vai ter dor crônica, porque é uma dor que tem que durar mais que 3 meses, né? Então, não é uma dor de um dia para o outro, que é fibromialgia, né? E ela é generalizada, né? Também não é... As pessoas às vezes confundem e falam assim, olha, tem uma dor no braço, isso é fibromialgia? Não. Ah, tem uma dor na perna que não para, é fibromialgia? Não. Então, a dor crônica é generalizada. Do ponto de vista da palavra, quando eu falo fibromialgia, fibra me lembra tecidos moles. Mialgia, dor muscular. Então, vou pensar numa pessoa que tem dor crônica, né, muscular, no corpo inteiro, e isso não é inflamatório. Não tem inflamação ali. Então já começa uma coisa a acender uma luzinha pra gente. Poxa, eu não tenho dor, mas eu não tenho inflamação, né? E associado a isso, na fibromialgia nós temos vários outros sintomas. Então ela é considerada uma síndrome, né? Uma síndrome dolorosa crônica. E geralmente acontece mais em mulheres. Então geralmente por quê? Existe uma teoria que acredita-se que tem mais a ver, talvez, com coisas hormonais. Então, eu tenho muito mais mulher com fibromialgia do que homem com fibromialgia. Sim. Vocês sabem mais ou menos proporção? Muito mais quanto hoje a gente 3 tem mulheres aí? para um homem. 3 para 1? É. Aí depende, às vezes, do local, do país. Tem lugares que é de 6 para 1. Também a gente não sabe se o homem tem vergonha de falar que não tá chega dolorido, a relatar. Né? Ou, enfim, mas a esmagadora maioria realmente são as mulheres. Mas vocês acham que existe um pouco esse preconceito que fibromialgia é doença de mulher? Existe. Pela parte masculina, eu digo?
Às vezes o homem fala, não, mas fibromialgia é doença de mulher, então não deve ser isso que eu tenho. Talvez. A gente não pode afirmar categoricamente. Talvez só a nossa opinião. Talvez muito homem se trate para uma depressão e às vezes ele não tem nenhuma depressão. Pensando em diagnóstico, tem muita gente que é, entre aspas, mal diagnosticado. Você pode estar com os sintomas que o Marcelo falou. Dor, fadiga, sono não reparador. Depressão não é sintoma, mas é como se fosse um comportamento, digamos assim. E aí isso se confunde. Né? Normalmente, para a pessoa com fibromialgia ser diagnosticada, ela roda aí no mínimo 3 a 4 especialistas. Leva no mínimo 2 anos. Então, essa pessoa fica em sofrimento, sem saber o que tem. E até chegar ao reumato, né? O médico reumatologista, que é quem de fato vai diagnosticar. Até alguém indicar para um reumato, vai né? para um ortopedista, vai para um clínico geral, vai para um psiquiatra, aí chega no reumato, investiga, volta. Né? Não é assim, você tem fibromialgia. Demora um tempo, porque, por exemplo, a gente pegar o exemplo da pandemia do Covid, quantas pessoas sofreram literalmente com o isolamento? Aí você pode desenvolver alguns diagnósticos que são... sintomas são temporários. E você pode estar assim, mas você não é assim. Né? Então tem essa minúcia, esse detalhe aí que a gente tem que levar em conta. Show. Acho que é importante dizer aqui que hoje eu sou aluna de vocês. Então, assim, hoje eu sou a pessoa que faz a pergunta, entendeu? Hoje eu tô representando todo mundo que tá assistindo aqui. Eu tenho certeza que se tivesse ao vivo com o chat, eu que estaria ali. Cara, pergunta isso. Então, vamos lá. Você tava falando em relação às mulheres e aí a gente acabou que eu te cortei para perguntar em relação à proporção. Mas você ia falar dessa prevalência? Era isso que você tava falando, Marcelo? Isso. Os estudos apontam que em cerca de 2,5% da população tem a fibromialgia, ou seja, é uma doença comum, né? É uma doença comum, conhecida, as pessoas conhecem, então todo mundo sabe, alguém da família. Eu sei que alguém da minha família tem fibromialgia, talvez a mãe, a irmã, a tia, e as pessoas começam a entrar enveredar por um caminho do rótulo. Que aí começa também uma outra discussão sobre fibromialgia, né? Que é rotular a mulher com fibromialgia. Então, o primeiro rótulo que fala, até dentro da academia, dentro da ciência, fala assim, é fibromiálgica. É um grupo de fibromiálgico. Isso é muito ruim, porque rotula a pessoa. Tá, mas existe essa palavra. A palavra fibromiálgica não deveria ser a melhor utilizada. Sim. Outra que também não deveria ser utilizada é o portador de fibromialgia. Sim. As pessoas falam muito isso. Ela é portadora de fibromialgia. A gente não porta doença. As pessoas falam muitas vezes, até os profissionais de saúde, né? Falam, é portador de artrite, é portador de artrose, porta. Então, a gente não deveria falar esse portador e nem rotular de fibromialgia. A maneira mais correta de falar é uma mulher com fibromialgia. Uma mulher que tem uma condição crônica, um diagnóstico de fibromialgia. É a maneira mais correta de falar, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse rótulo, que isso acaba que cria um estigma ruim, né? Isso meio que rotula a pessoa, isso não é uma coisa muito legal para se falar. Por quê? Como eu estava falando anteriormente, na fibromialgia eu não tenho processo inflamatório. Mas eu tenho dor. E como o Bruno falou muito bem, a depressão anda muito de mão dada com a fibromialgia. Então, imagina, tem uma mulher, vou falar mulher porque, né, como já disse, é a maior frequência da doença. Então, tem uma mulher com fibromialgia, com dor crônica, que as pessoas olham, veem o sofrimento dela, mas não conseguem enxergar o que está causando esse sofrimento, porque não vê deformidade. Cara, eu ia te falar isso, né? Porque assim... Todo paciente com fibromialgia, agora me colocando no lugar de um paciente com fibromialgia, eu acho que deve ser uma das coisas mais difíceis para ele é aceitar um diagnóstico de fibromialgia e falar assim, tá, mas o que é isso? Aí a gente, é o que você falou, você explica, mas talvez o paciente não aterriza, entendeu? Tá, mas por que eu tenho isso? Então, o paciente deve realmente ficar ali, por que eu tenho isso? E eu acho que quando esse paciente muitas vezes vai fazer o tratamento, vai para fisioterapia, né, fazer um tratamento fisioterapêutico, às vezes o próprio fisioterapeuta não sabe responder para ele. E o que você pode dizer para a galera aí? Porque quando a gente vai buscar causa de fibromialgia,
Não existe uma causa à fibromialgia. Então, o que hoje a gente tem na ciência falando por que uma pessoa desenvolve essa síndrome, desenvolve esses sintomas, desenvolve essa doença chamada fibromialgia? A teoria, né, mais atual sobre uma das possíveis causas da fibromialgia é a palavrinha sensibilização central, né? Então, uma pessoa que sem fibromialgia não sente uma dor, essa pessoa com fibromialgia tem mais sensibilidade à dor. Então, existe aí uma maior sensibilidade para essa mulher. E também tem uma outra teoria, uma explicação, que geralmente dores periféricas maltratadas, mal conduzidas, né? Então, uma mulher que teve uma dor lá no joelho, um exemplo, ali se arrastou, maltratou, isso deflagrou, dessensibilizou o corpo, o sistema, né? O sistema todo de condução nervosa, e aí de repente isso deflagra centralmente e a pessoa tem fibromialgia, né? Descobre, aparece, então emerge a fibromialgia. E também acontece muito caso, né? A gente vê muito isso, Bruno, sobre os traumas emocionais, né? Então, um trauma emocional que aconteceu, né, na vida pessoal, né? Então, isso traduz em sofrimento. Isso, de repente, a fibromialgia também aparece. Mas, então, fica mais ou menos nessas causas. Não existe uma causa 100%, né? Ah, olha, é isso, 100%. Mas gira em torno disso, né? Quer complementar alguma coisa, Bruno, sobre isso? Há quem diga, até alguns estudos que apontam que existe uma relação com o abuso sexual na infância. Existe, sim, estudos que mostram isso. É como o Marcelo falou, é um processo disfuncional de toda a nocicepção, né? Da transmissão, do processamento doloroso. E às vezes a gente já sabe que tem pessoas com osteoartrite de joelho que pode desenvolver, pessoas que são inicialmente diagnosticadas com artrite reumatoide, que aí primeiro é diagnosticado com artrite reumatoide, tem fator inflamatório, autoimune, tem deformidade, tem erosão, e depois a pessoa começa a dizer, não sinto mais dor aqui, eu sinto uma dor. Porque quando você tem uma dor inflamatória, você diz, tem uma dor no cotovelo, quando eu estendo na fase de desaceleração, dói, Valquíria. E a mulher com fibro, quando a gente pede para ela riscar aquele mapazinho da dor, às vezes, eu queria riscar tudo, pode? Do cabelo até... Então, é por aí mesmo que o Marcelo falou. Mas nesse caso, por exemplo, você falou, a paciente foi diagnosticada com uma osteoartrite de joelho. Aí depois de um tempo, ela, entre aspas, evoluiu para uma fibromialgia? É isso que você quis dar de exemplo? Sim. Aí, por exemplo, no caso dessa paciente, você vai tirar o diagnóstico da osteoartrite e vai considerar só a fibromialgia ou vai ser uma paciente com os dois diagnósticos? Tem as duas condições. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa com dor, fadiga, sono não reparador, e com a cartilagem do joelho que não tem mais. Vamos dizer assim. Então, ela tem um aspecto, podemos dizer, generalizado e local na articulação do joelho. Sim. Porque aí são duas condutas. Exato. Eu tenho um tratamento para a fibromialgia e um outro tratamento pensando na osteoartrite também. Que, lógico, muitas coisas vão se convergir, mas outras talvez seja até um impeditivo de algo que eu iria fazer, mas a paciente pode sentir alguma dor local até e ser mais difícil, né? E, Val, a vida real é essa. Porque a mulher que chega, né, na fisioterapia ou procurando tratamento, ela geralmente vem com mais acometimentos, né? Difícil, né? Existe, claro, a mulher que tem primariamente só o diagnóstico de fibromialgia, mas o clássico, né? Pensando aí que fibromialgia comete mulher mais predominantemente a partir dos 30 anos, ali 40, 50, é o 40 pico. É novo ainda. É, o pico da doença. Embora, né, Bruno, tem mostrado estudos atuais aí que isso está diminuindo a idade. Tem aparecido mais em adolescentes, em jovens, né? Sim. Não, sério, Isso adolescente. Tem fibromialgia acontecido. juvenil. Tem doença Isso. reumática juvenil. Não, reumática sim, mas Né? fibromialgia Fibro juvenil Tem acontecido bastante. Isso tem uma coisa mais nova, né? Tem aparecido bastante. Alguns estudos já têm relatado sobre a fibromialgia juvenil. E tem algo mais pontual, por exemplo, é mais essas questões psiquiátricas, depressão, ansiedade, ou tem algum outro, que nem você comentou, do abuso? Tem questões que estão vindo mais específicas para esses adolescentes? Ou genético? Não consigo dizer, assim, né? Uma causa 100%, é por causa disso. Sempre é multifatorial, né, Bruno? Sim, Multifatorial, a gente não consegue identificar necessariamente um fator, mas isso tem tudo, isso que você falou, isso entra no escopo, né, dos fatores de risco. Fatores de né? risco,
Mas vocês acham que quando a gente fala, beleza, agora tem mais fibromialgia juvenil, por exemplo, vocês acham que era algo que era subdiagnosticado? Ninguém nem olhava para isso, como por exemplo, se a gente for olhar para um TDAH hoje em dia, tipo, antigamente ninguém se preocupava. Agora, como tipo, você olha, você reconhece, fala, putz, eu acho que eu fui fazer exame, eu passei por uma avaliação com a psicóloga, várias sessões para verificar, porque eu olhava lá todos os testes que eu fazia na internet, eu falei, não, tem TDAH. Se for fazer esses TDAH? testes aí, vai Aí ser quando eu alguma fiz coisa. lá com a psicóloga, ela falou, realmente você tem TDAH. Então, eu já sabia, mas olha lá, tá vendo? Vamos atrás, né? Fica Veja, melhor. Mas é isso, porque eu não iria atrás se o assunto não viesse tão em pauta ali. Vocês acham que pode ter alguma relação? Sim, com isso? historicamente, eu vou falar um pouquinho da história da fibromialgia. Historicamente, tem relatos desde 1500 de alguma coisa desse sofrimento, né? E aí, em 1980, na década de 80, é que o diagnóstico, o nome surgiu, fibromialgia. Até 80 eram outros nomes. E aí, só que nós temos evoluído, né? Isso que você falou. Nós temos evoluído, as pessoas têm tido mais acesso à informação. Uma conscientização maior, né? Exato. É até importante falar sobre, né, no Brasil agora já se comemora o dia 12 de maio. 12 de maio é o dia da conscientização nacional da fibromialgia. A gente já está quase chegando lá, né? Eu achei que era antes, é 12 de maio. 12 de maio. E a gente tem um mês, que a gente ainda tá, né? Mês de março, que é o... Perdão, fevereiro roxo, a gente passou. Eu lembrava disso. Fevereiro Teve uma Fevereiro TV roxo, que entrou que em é um contato mês comigo e falou do dedicado mês. a fibromialgia, lúpus e Alzheimer. Então era Atenção, isso. conscientização. Eu não sabia, a mulher entrou... Falei março, mas... eu quero te convidar para uma entrevista de fibromialgia, fevereiro roxo. Eu falei, nossa, eu nem sabia. Tanto que todo mês tem uma cor. É uma cor, tem. Eu não sabia. Então tem o fevereiro e daí tem a data específica de conscientização. É isso aí. Por quê? O que a gente vê ainda, né, Bruno, sobre dentro dos critérios, dentro dos sintomas, né, da fibromialgia, é que o sofrimento emocional é muito grande. É importante. Né? Isso atrapalha a mulher no relacionamento dela conjugal, da família, profissional, em todos os aspectos, né? Eu estava lendo até um estudo que a gente recentemente publicou com o pessoal da UFSCar, que fala sobre várias variáveis biopsicossociais que devem ser avaliadas e mencionadas e estudadas e questionadas quando eu penso em fibromialgia numa mulher, né? Então, assim, são tantas que eu até anotei aqui, ó. Tipo, escolaridade, tem a ver? Tem a ver. Etnia, doença associada, regiões do corpo que doem mais, né? Que prevalecem naquela mulher. A situação profissional da pessoa, renda mensal, estado civil, nível da saúde, medicação, faz esporte, não faz, nutrição, conhecimento sobre a doença. É importante falar que existe um questionário, a gente não está falando de avaliação ainda, mas já vou começar a puxar para avaliação. Existe um questionário muito legal que chama FKQ, que é o questionário de conhecimento em fibromialgia. Esse questionário, a própria paciente responde. E aí vai saber o quanto ela sabe sobre fibromialgia. Por que é importante saber isso? Porque a pessoa que sabe mais sobre a doença que tem, ela tem comportamentos mais precisos, mais ativos, né, Bruno? Sobre o que ela tem, né? E quando eu pego pessoas que não... Nossa, eu tenho um diagnóstico da doença, mas eu nem sei o que é. Então, assim, demanda mais de educação, demanda mais, né, do próprio profissional de saúde ensinar isso aí, né? Então, outras coisas sobre coabitação, mora com quem, tem filho, renda familiar. Então, tudo isso. Apoio social... Aí é que entra o apoio social. Então, a mulher, né, que talvez o marido ou o cônjuge não entenda a situação dela. Então, tudo isso é envolvido. Tem que ser questionado quando estou diante de uma mulher com fibromialgia. Sim. O que eu ia falar, que você falou do questionário, que entra muito naquilo, né? A pessoa, quando ela entende o problema que ela tem, o paciente, que entra muito no que a gente fala sobre educação em dor, né? Quando ele realmente entende a patologia, o problema, os sinais, os sintomas, o que ele tem que fazer para enfrentar aquilo, as coisas ficam mais fáceis. Exatamente. Porque ele sai da posição de paciente passivo para ser o paciente ativo, né? Isso. Ser realmente alguém que quer ajudar, quer fazer melhorar e vai ter aquela autorresponsabilidade de fazer as coisas que a gente vai orientar.
Pô, é o fisioterapeuta, é o profissional de educação física, que tá falando que você precisa disso, você precisa disso, você precisa disso. Então, seja durante o início do tratamento, ou seja durante um fortalecimento, uma manutenção, enfim, do tratamento, mas ele entende o papel dele. E aí é outra jogada, quando o paciente vai para essa cadeira, vamos dizer, né? Senta e fala, pô, beleza, agora entendi o que eu tenho que fazer. Isso que você falou é importante, porque essa é a bandeira, uma das bandeiras primárias e mais importantes da reumatologia. Exato. Que é o profissional de saúde que está diante de um paciente com dor crônica, um paciente reumático, despertar nele autoeficácia. Que é o quê? Exato. Despertar nele, olha, você tem uma doença crônica. Essa doença vai te acompanhar. E aí, você vai ser passivo ou vai ser ativo? Você precisa ser animado. Animar essa pessoa, animar essa mulher. É tua cara falar Entendeu? isso. Porque se você é um profissional de saúde que... e você não passa isso pro... É a comunicação. Não né? vai rolar com essa paciente. Mas Então, imagina, a primeira coisa, assim, Marcelo, quando eu estou diante da reumato, por isso que é uma coisa que eu gosto de reumato, né? Porque eu acho que eu sou animado. Mas aí você precisa animar o doente, animar a paciente, né? Sim. Então, se você tem que ter palavras positivas, comportamentos positivos, despertar nela isso, porque ela está talvez num estágio de, né, Bruno, tão decaída, tão complexo, em todos os aspectos, né? Em todas as variáveis. Sem saber como se comportar, né? Como é que eu vou me comportar se eu E estiver aí em nem o crise? profissional anima a pessoa, né? Exato. Se eu estiver em crise, eu paro, Sim. né? Se a gente parar para pensar, poucos anos atrás, poucos que eu digo, 50, 60, qualquer condição reumática, a orientação era repouso. Quando começou a sair os estudos, tem que fazer exercício, então dor. Exercício Isso, analgésico, é. a gente sabe disso. A dose, né, acho que é o difícil a de cereja achar. do bolo. Ah. Aí você pega um paciente com fibromialgia, cada mulher ou cada homem tem uma sintomatologia distinta. Então tem aqueles que têm mais dor, tem que ter mais fadiga, tem que ter um sono pior. E aí não tem como eu não avaliar essa pessoa de forma distinta. Você falou muito bem, Valquíria, eu tenho que dar autonomia à pessoa. Porque senão a gente enxuga gelo. Toda hora você vai falar a sua conduta, vai lá fazer uma conduta lá com o ombro machucado. Você foi, tratou, quero que você faça exercício. Se a pessoa não faz, vai voltar, vai reincidivar. E aí pensando em dor, uma pessoa com dor, gente, fadiga, não dorme direito, como é que essa pessoa vai conduzir a vida dele ou dela? E aí, normalmente, quando a gente pega pacientes com fibromialgia, tem uma pior qualidade de vida, né? Porque ela não consegue. E aí, quando a gente pensa em diagnóstico, a gente ainda está encaminhando, caminhando para saber como é a fisiopatologia. E aí tem relação com o que você falou também. Será que agora a gente está com um olhar mais atento para jovens e para os jovens? Que antigamente, tratava com o quê? Com depressivo, com depressão. Né? Ou ia para um psiquiatra. Porque é muito conectado, né? Esses fatores. Mas né, não que ia você tá para o falando. reumato, para Sim, investigar, para ver. Era Existe como um se a depressão estudo- estivesse gerando todos os outros sintomas e pronto, vou Existe tratar um a estudo depressão. muito bacana que diz que o título do estudo é precisamos curar a nossa ignorância. Em qual sentido? Profissionais de saúde e os pais. A superproteção com os filhos, a falta de orientação, aí gera um isolamento, baixo condicionamento físico, aumenta sintoma e é uma bola de neve negativa, ao passo que o exercício é uma bola de neve negativa. Eu faço exercício no melhor sintoma. Piora não, tá ótimo. Exato. Tá ótimo, você saiu de casa, você fez amizade, você interagiu. Se não piorar, tá ótimo. Exato. Né? Eu acho que é esse o contexto. É muito difícil para o paciente entender, então, o que a gente falou, a informação tem que chegar nesse paciente. Se não chegar para ele, é muito difícil mesmo. Mas o paciente que não tem informação, para ele tem muito essa parada do repouso. Então, assim, eu já tenho dor em repouso, imagina se eu fizer um exercício, Deus me livre, eu vou ter mais dor. Só que a pegada é essa. Se eu já tenho dor em repouso, se eu sentir dor no exercício, será que eu já não tô um passo à frente? Porque eu já tô com dor parada, então é melhor eu ter dor fazendo exercício. E eu acho que o difícil desse paciente, é como você mesmo falou, a gente vai falar mais sobre o treino aqui resistido e o tratamento, mas achar essa dose em que ele vai progredir
Porque, assim, às vezes o paciente ele é muito focado no resultado final. Ah, eu vou zerar a dor, eu vou ficar sem dor, eu vou voltar à minha vida de antes. Sim. Mas eu preciso fazer com que esse paciente aprenda a gostar do processo. Ele tem que gostar de ser um pouquinho melhor a cada dia, né? A gente usa muito essa frase de ser 1% melhor a cada dia, mas é para a pessoa entender, cara, 1% não é muito que eu tô te pedindo. Eu quero que você faça um exercício a mais a cada dia, eu quero que você faça um pouquinho mais a cada dia, para ele entender que é um passo a passo, que depois que ele passa um limiar, aí a gente consegue enxergar os resultados de forma melhor. Porque no primeiro dia ele não vai enxergar o resultado. Ele vai ter mais dor no segundo também, terceiro. Mas depois que ele passar essa primeira barreira, aí eu acho que ele acredita, sabe? Porque assim, de verdade, e eu vou dizer por mim que eu sou fisioterapeuta, mas acredito que para você também, Bruno, que é profissional de educação física, o que a gente vende para o paciente, cara, é esperança. Sim. Eu preciso falar assim, olha, existe uma possibilidade de você melhorar. Vou te ajudar, né? Exato, mas essa possibilidade não é fácil como você está acreditando, não. Isso. Não é pílula mágica, não é bala de prata. Ó, a possibilidade vai funcionar assim, 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 assado. E aí ele tem consciência do processo. Fala, pô, então, já que existe, É como se vamos estivesse lá. fazendo um acordo, né, com esse paciente. Cara. Você traz ele para perto de Exato. você, informa, educa, traz para perto e sensibiliza ele. Olha, vem comigo. Ou vamos juntos. Exato. Né? Sim. E o Marcelo, com certeza, ele chama pra aula de dança, que eu já vi que tem Ah, aula não, de dança. ele dança lá, Ele, é, tá. ele lá, projeto de fibromialgia, Ele vai demitir aula o de professor dança. qualquer dia desse. Ele Não vai é? tirar o professor de lá. Ó, dança, de onde surgiu essa dança? Eu queria falar um pouco mais de avaliação ainda, mas Vamos, deixa eu falar um vamos. pouco depois a gente fala um pouquinho dessa dança. Pode ser, vamos falar de Pode avaliação. ser? A gente segura a É, dança. deixa eu segurar vai ter um pouco zumba, mais de o Marcelo vai dançar pra gente. Eu no quero final. falar uma coisa legal ainda sobre a avaliação que as pessoas muitas vezes não perguntam ou não questionam, Vamos lá. que é sobre a função sexual do paciente ou da mulher, né, com fibromialgia. Sim. As pessoas têm esse tabu ainda, Val, de perguntar sobre disfunção sexual. Sim, do fisioterapeuta Não, ou profissional de educação, é. perguntar para o paciente. Perguntar para o entendi. paciente. O que acontece? Se a gente tá pensando, então, na mulher com dor crônica, que tem essa dificuldade toda, como a gente já pintou esse quadro, e às vezes ela pode ter essa disfunção, mas ninguém pergunta. Vai na consulta médica, às vezes não pergunta. Quem ela vê mais? Pode ser que ela veja mais o fisioterapeuta, mas o Ou profissional profissional de educação física. educação física mais, ou outro profissional que está cuidando dela, né, com maior frequência. Isso passa Despercebido. batido, né? E legal. Porque às vezes eu acho mesmo que a gente não, na nossa formação, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade nisso, transitar nisso aí. Mas se você é profissional de saúde, você tem que transitar dentro desse caminho também e perguntar. Vou contar uma historinha pra você. Eu tava uma vez numa reunião com um monte de médico lá famoso, bambambam e etc. E aí uma profissional de saúde, não vou nem falar se era físico ou se era... Não fala não, vou nem não falar. fala. Mas uma profissional de saúde chegou nessa reunião lá, que tava um monte de, né, pessoa, um monte de gente famosa lá, sobre estudiosa de fibromialgia, etc. E essa profissional foi apresentar um caso clínico de uma mulher com fibromialgia, e aí perguntaram sobre isso. Você viu, chegou a ver isso? Aí a profissional, olha, não, porque essa pergunta eu não fiz, etc. Dentro do questionário tal, eu não fiz questionário, etc. Aí levantou um médico já mais de idade e falou assim, olha, então você não serve para ser profissional de saúde. E aí a reunião pegou aquele clima pesado, né? E foi ali que eu me toquei, entendeu? Porque eu também Não passava perguntava. por isso, entendeu? Não, vamos Ia pra falar- frente. ia responder a mesma coisa vamos que a pra colega frente, vamos embora. respondeu. Mas na reunião, ainda bem que eu não fui o sorteado e tal na frente pra passar esse vexame, né? Mas a colega passou e isso foi aprendizado pra gente. Hoje eu faço pros meus alunos. Gente, acorda. Porque você precisa transitar também nesse assunto, né? Sim. Às vezes você vai ver se tem abertura ou não, mas isso pode acontecer e você tem que pensar pelo menos. Pensa sobre isso, se tiver abertura ou não, mas não ignore essa mensagem. Então não ignore a questão da função sexual Sim. numa mulher com dor crônica. Ou no caso o homem, seja lá quem for, né? Você sabe que quando eu fiz o meu doutorado foi dor lombar crônica e constipação intestinal. Então eu avaliava a parte da dor lombar e a gente fez um tratamento voltado para técnicas intestinais para avaliar se melhorava ou não a dor lombar crônica. Mas o que eu ia falar é porque a gente usou o Oswestry, que é o questionário validado para dor lombar crônica, e lá tem uma pergunta também Exatamente. voltado para questões sexuais.
E o que eu percebi? Que alguns pacientes, eles pulam essa pergunta. Ele não exato. responde. É que o questionário, ele já é feito para você organizar O e profissional excluir pula, aquela né? O pergunta profissional caso mesmo não pula tenha. ali, etc. Olha pra pessoa, você não, pula. Mas às vezes Né? o paciente ele não tem coragem de responder, porque não é o assunto que ele se sente à vontade, Vontade, de colocar a resposta se Uhum. sim, se não, né? E é interessante, às vezes é um assunto que é mais difícil para o paciente e o fisioterapeuta também fala, também não vou saber talvez lidar com isso e Exato. passou. Fica todo mundo na comodidade Exatamente. e passou. Tratar Mas com naturalidade, né? Exatamente. Muito normal. quando eu trouxe esse tema era pra gente primeiro pensar. Vamos pensar sobre isso, né? Vamos pensar e não pular isso e deixar passar batido, né? Aí Isso. cada um avalia na hora o que se Esse dá pra perguntar assunto é ou não. muito interessante. O que Marcelo falou e você, Valquíria. Tem um estudo que avaliou disfunção sexual em mulheres com fibromialgia. O que é que eles concluíram? Mulheres que são ativas e caminham ou se movimentam por pelo menos 3 quilômetros por dia não tem problema com disfunção sexual. Que legal isso. Não tem. Aí, assim, se você parar para pensar, uma pessoa que caminha pelo menos 3 quilômetros por dia é uma pessoa que vai para o trabalho, que vai no mercado, que faz alguma coisa em casa. E que talvez isso seja um ponto de corte para a gente chegar, vamos tentar alcançar isso aqui, porque a gente tem uma evidência. Tem as limitações, como qualquer estudo tem. A gente não responde tudo, né, com evidência. Mas a ideia que fica, o raciocínio que fica, quanto mais ativa, melhor. Muito bom. Quanto mais ativa, melhor. Então, a gente, sei lá, daqui a pouco vai falar sobre modalidade de exercício, tipo de exercício. O pior cenário é o sedentarismo. O pior. A tal modalidade é melhor para isso, tá? Tudo bem. Mas o pior cenário é o sedentarismo. Uma pergunta. 3 quilômetros, a gente está falando de quantos minutos caminhando, mais ou menos, em média? Tá Uma quase velocidade, uma hora, não dá, não? uma velocidade aí de Que 4,5, 5. Você que é corredor. 3 quilômetros é quantos minutos correndo? Um pace de. Se eu estiver bem, eu dou um pace de 5 e pouquinho. Cinco Mas é o meu bem pace demais, gente. mas na velocidade 10 aí. Não. Não é. Eu acho que deve ser quase uma hora caminhando. Então é uma pessoa que realmente é ativa para caminhada. Exatamente. E outra pergunta. O que é considerado como disfunção sexual? Disfunção sexual é considerado dor no ato sexual. E aí, então, o estudo relacionava que pessoas que eram ativas não tinham dor Não ou tem tinham mais dor alguma coisa? durante. E também, Valquíria, eu não lembro com precisão o tempo. Mas por exemplo, você não ter relação sexual por pelo menos de 30 a 60 que tivesse dias. um tempo. Aham. E quando você tem dor. Você não Sim. consegue. Né? Você imagina a pessoa que tem dor parada. A gente está conversando com uma pessoa com fibromialgia aqui. Mas é considerada dor na relação por causa da Por fibromialgia, causa, não é uma dor... Não. Aí, inclusive, boa pergunta, tem que desconsiderar outras condições para dizer, não, essa paciente, essa mulher tem disfunção sexual, não tem outra patologia associada do aparelho genitário feminino, ou de outras Porque eu já condições. fui na vibe que você trouxe lá do começo. Pô, é uma pessoa que sofreu um abuso na infância, que já tem uma dificuldade sexual Exatamente. gigante, que favoreceu talvez um Já quadro de pensou? De fibromialgia. fato, que ela aí... pode quadro, resgatar né? aquela memória que não é boa Exato. naquele momento. Super Né? difícil. super difícil. E aí entram todos os outros sinais que vocês falaram, Sim. depressão, ansiedade e outras coisas que vão, né? A Exato. fadiga generalizada, cansaço mental, cansaço físico. O sono ruim, né? Sono desmotivação, e aí pinta esse quadro que não é fácil, né? Você, enquanto profissional de saúde, ficar de frente, encarar, matar no peito e falar, vamos lá. Então é isso que a gente precisa, né, amor? Matar no peito e dizer para o paciente, vamos lá. Vamos lá. Então me conta, como que vamos lá na avaliação? Vai lá. O que o físio tem que falar? Vamos lá, deixa eu avaliar e é isso que precisa ser feito. Tá, vamos lá sobre a avaliação. Existe o questionário clássico, né? Que é aquele que não pode deixar de ser utilizado em fibromialgia, que é o FIC. Tem o FIC-R, que é o FIC revisado, que é um pouquinho mais atual. Então, esse a gente sempre usa. Falou que tem fibromialgia, o primeiro questionário que eu vou correr atrás é do FIC-R. FIC é o quê? FIC é um questionário que vai avaliar o impacto em Impacto fibromialgia. da Nome em qualidade inglês, Impacto. Impacto. mas ele avalia o impacto da fibromialgia, né? Em vários aspectos, né? Profissional, dia a dia. E aí, Físico. como eu perguntei, se você perceber sobre disfunção sexual, aí você aplica o questionário voltado específico para disfunção sexual, catastrofização, para saber se essa
essa paciente, ela tem características de catastrofização, aquela paciente que, sabe, que parece que uma coisa vira um bolo muito grande, e aquilo é um copo, uma tempestade no copo d'água, né? Então Cinesiofobia. Famosa. se é aquela paciente que tem cinesiofobia, como o Bruno falou, que é muito importante, né? Diagnosticar isso e avaliar isso no início para saber se ela tem medo do movimento ou se o movimento traz para ela alguma recordação de dor, isso, pra gente ir quebrando isso aos poucos, né? Sim. Outra coisa importante para se falar também para fibromialgia é sobre essa questão mesmo da crença. Da crença. Né? A Sim. crença que elas têm. E tem relatos, tem um estudo de 2017 que o nome do estudo a palavra exercício me causa medo. Porque naturalmente ela teve uma experiência ruim, né? O que é que desencadeia a crise na fibro? Duas coisas que são fatos: estresse físico e emocional. Mudança de temperatura, a gente sabe que É questionável, assim, é questionável, mas estresse físico e emocional, sim. O que é o estresse físico, Valquíria? É a quantidade de exercício, de esforço que a pessoa faz numa sessão de treino qualquer. Então, quando eu extrapolo esse limiar, não é que a pessoa obrigatoriamente, necessariamente vai entrar em uma crise. Mas se eu fico todo dia, ou a cada 2 dias, ou semanalmente, dando essa dose exagerada, a chance dela entrar em crise é grande. Cara, mas se a gente for ver, é o que acontece com todo mundo em Exato. níveis diferentes. Exatamente. Então eu tenho o meu limite de exercício que eu posso fazer. Se eu passar muito daquilo, no dia seguinte eu não ando. Ou o meu limite de estresse, por exemplo, que eu acabo aguentando, né? Senão cada um tem um burnout aqui e daqui a pouco as coisas não vão mais pra frente. Então, assim, a diferença é que esse paciente com fibromialgia, esse limiar é muito mais baixo. Né? Então é muito fácil de disparar isso. E eu acho que esse trabalho da gente conseguir melhorar esse limiar, né, de ir ali trabalhando, equilibrando as coisas, conseguindo com que o paciente faça e não experimente uma sensação tão ruim, desagradável, que eu acho que é o segredo ali da gente conseguir engajar esse paciente, né, no tratamento. Mas assim, em relação à avaliação, existe exame, existe teste específico, existe os sinais que vocês falaram. O que tem que ter ali para bater e a pessoa falar assim, fibromialgia? Tá, então o diagnóstico, ele também tem uma historinha legal. O diagnóstico, né, o primeiro lá, critério de diagnóstico de fibromialgia, era aqueles famosos pontos, lembra? Sim, a gente claro. coloria aqueles pontos da fibromialgia. Eu acho que quem tinha fez ter o 11. marketing desses pontos tá de parabéns, porque todo porque mundo todo sabe. mundo sabe. Nunca ninguém esqueceu. E todo Esse mundo que é o fosse dar vai marketing. citar esses pontos. Melhor que esse só da kinésio. Vai lá. Deixa isso para outro dia, né, Valquíria? Vai dar confusão. Mas enfim, então esses pontos eram isso lá na década de 89, Por aí. 90, isso, são a ACR 1990. E aí esses pontos eram muito utilizados para poder saber se a pessoa entrava no critério diagnóstico ou não. Sim. Então tinha que ter 11 de 18. Mas aí depois o pessoal começou a pensar assim, os médicos pensaram assim, veja bem, eu tenho paciente com fibromialgia que não tem 11 de 18. Eu tenho essa sensibilidade de apertar ponto, cada um aperta de um jeito, sabe? E aí esse negócio não tá muito legal, não. Demorou 10 anos, 20 anos para chegar num negócio mais elaborado, né? Que é 2010, parece que saiu um novo classificação, né? 2010 do ACR. Mas existia um estudo que trazia esses Existia pontos isso. antigamente. Aí depois ele caiu. Ele caiu, né? Ele talvez não Caiu seja porque esses estudos falavam assim, eles começaram a investigar, tem ponto doloroso, mas não tem nada de inflamação. Aí começaram a pensar, por quê? Mas antes considerava inflamação, fibromialgia? Considerava, tá, que é entendi. o famoso reumatismo. Entendi. Pensava que o fato de ter dor obrigatoriamente Era uma tinha uma lesão inflamação. tecidual. Tipo assim, Tem que ter lesão. inflamação generalizada. Tem que ter alguma lesão ali. E aí foi descobrindo, foram fazendo estudos. Inclusive, Marcelo falou em 2010. 2010 é considerado o ano da fibro, que foi quando houve a primeira mudou. atualização. Né? Então, demorou, mas chegou. Né? Demorou. E aí esse critério 2010 traz 2 nomezinhos, que é o IDG, que é o Índice de Dor Generalizada. E o ESS, que é a Escala de Severidade de Sintomas. Sintomas. Né? Então, quando o paciente preenche, né, e tem uma pontuação lá, Sim. bem explicadinho sobre isso,
Aí entra nesses critérios. Então, os pontos deixaram de ser os mais importantes e agora avaliar outros sintomas. Isso que nós já falamos anteriormente, né? Então só para puxar, tem 2 questionários, entre aspas, simples, simples, que você meio que ali já é o primeiro sinal. Pô, exatamente, fibro. Aí eu vou juntando com as outras coisas. E é importante dizer que o diagnóstico é clínico, né, Val? Clínico. Então, não é através de exame, não tem exame para detectar ainda. Faz o exame para ver se é fibromialgia. Não, é um diagnóstico que é clínico, de preferência feito por reumatologista ainda, né? Outras áreas cuidam, tratam, sim, mas assim, ainda a praia... É um diagnóstico médico. Um diagnóstico médico, né? Então, nós não vamos dar o diagnóstico para o paciente de fibromialgia. Sim. Mas talvez você veja, você está atendendo lá, você tem características, né? Tem jeitão de fibromialgia, caminha para o reumato, pede para passar na consulta, para, né, ter essa certeza, para você trabalhar com o paciente sabendo onde você está pisando, né? E não... talvez dar o diagnóstico e não ter tanta certeza sobre isso. Porque o diagnóstico ele é difícil mesmo. Muito. É muito difícil. Então, o que acontece é que os próprios outros médicos de outras especialidades não conseguem dar o diagnóstico às vezes, né? Então, isso é um pouquinho complicado mesmo. E pensando também, saindo um pouquinho de diagnóstico, indo para avaliação, a gente avalia também o paciente e a pessoa com fibro. Teste de repetição máxima, teste de caminhada 6 minutos. Isso. Porque às vezes você tem uma pessoa que tem uma capacidade cardiovascular baixa, uma capacidade de força baixa, que isso também não é bom, porque isso cria um baixo condicionamento físico, pode ser que atrapalhe a função dessa pessoa, a função de sentar e levantar de um vaso sanitário, de subir e descer uma escada, de sair de um carro. Muito então, você imagina uma pessoa que tem dificuldade de subir escada. O almoço na casa da Valquíria hoje, eu tenho que subir umas escadas. Eu não vou, cara. Não vou. Aí você começa a se isolar cada vez mais. Mas o teste de levantar e sentar, eu acho que ainda é ok. Agora, quando você fala pra mim repetição máxima, como vai ser isso, entendeu? Imagina eu, Valquíria, aqui 40 anos, fibromialgia. Chegou na praia do Bruno, tô com dor. Aí você vai falar pra mim, quero fazer tal coisa, repetição máxima. Bruno, aqui não, Bruninho, eu já tenho dor assim. Mas esse teste de repetição, eu entendo o que você está falando. Esse teste de repetição máxima é para eu entender que tipo de intensidade eu vou prescrever. Inclusive, tem o teste de repetições máximas. Eu quero que você faça de 6 a 8. Me dá um exemplo de um exercício. Supino reto, leg press. Tá, com carga. Com carga. Como é que eu vou fazer um teste? Eu vou pedir que a pessoa coloque uma carga que ela ache confortável, e ela vai fazer um aquecimento, e eu vou aumentar a carga de 5 a 10%. Até ela conseguir fazer de 6 a 8. Até ela chegar nessa zona. Com esse valor, eu coloco na equação e eu encontro uma repetição máxima. Para eu pegar esse valor, aí os estudos têm 70% de uma repetição máxima. Quando você vai ler, foi feito dessa forma. Porque eu concordo com você, dor, fadiga, não durmo direito. Não, pô, se a pessoa é sedentária... vou chegar aqui se até você chegar nas 6, 8 que ela aguenta, no dia seguinte, filha, aqui, não mexe, não. Então, os estudos que mostram é que dá para fazer quando você segue o protocolo. E aí eu não preciso fazer em 10, 12 exercícios isso. Até porque, se não, vamos pensar na parte prática. Se necessariamente eu só vou ajustar a carga, se eu souber a carga exata sua, toda semana eu vou fazer teste com Valquíria. Porque quanto menos treinado, mais treinável. Então, essa pessoa que é sedentária, ela vai ter um aumento de força absurdo. Ela começa com 1 quilo e vai para 3, ela aumentou 200%. Não, ela vai, mas o começo, entendeu? Eu acho que, não sei se o paper avaliou as pessoas no dia seguinte, porque elas devem ter xingado o profissional da educação física. Sim. Os testes de repetições máximas, a gente escolhe 2 exercícios, de preferência multiarticular, porque a gente leva em consideração conservação de energia e proteção articular. Então, é até uma contradição, Valquíria. A EULAR recomenda exercícios multiarticulares. E tem muitos estudos que é extensão, abdução, rosca direta. Aí você começa a pensar, esses movimentos ajudam na funcionalidade da paciente? Onde é que a paciente vai ficar flexionando que tu vê no dia a dia? Ou sentada e estendendo o joelho? Então é algo para a gente refletir. Será que os protocolos que tem para as pessoas com fibromialgia de fato representam uma melhora no dia a dia? Isso funciona no dia a dia?
É algo a ser pensado. Mas você acha que está indo mais para esse lado mais funcional hoje? Não, Avaliando melhor? Você acha que não? Se você pegar os protocolos dos últimos estudos, são esses exercícios que eu mencionei. São mais clássicos mesmo. Abdução do quadril, tá? Onde é que eu vou fazer isso no dia a dia? Abdução. Aí, como é que eu faço um teste de repetição máxima? Ou repetições máximas numa cadeira, sabe? Você começa, eu não vou dizer desconfiar, mas assim, a raciocinar como é que o grupo fez isso. E aí, para eu prescrever 10 exercícios, eu fiz 10 testes de repetições máximas. E aí, se eu tenho um estresse físico que desencadeia dor, crise, será que eu preciso disso tudo? Porque foi isso que aconteceu, por exemplo, no meu trabalho lá de doutorado. Mestrado e doutorado eu usei praticamente a mesma base, só que eram focos diferentes. Mas, por exemplo, para você avaliar um paciente com dor lombar, eu usei eletromiografia. Eu precisava de um exame padrão. Então, eu usei tipo o teste de Sorensen, que a pessoa fica com o tronco para fora da maca e aí ele tem que manter uma isometria. Certo. O cara que tem dor crônica, dor lombar crônica, para ele já é horrível passar 10 segundos ali sustentando o peso do tronco para eu coletar a eletromiografia. Então, assim, já era um estresse para a pessoa na coleta, ela já sentia dor, tinha que repetir 3 vezes, ela sentia a dor ali para depois eu fazer alguma coisa e ver como que ficava esse nível de intensidade da dor. Então, tem coisas, às vezes, na avaliação, né, que é um pouco difícil. Você precisa daquela medida, mas o quanto que aquilo também interfere no que você quer depois. Causa ruído, né, que a gente chama. Velho. Você fica, e se eu não fizesse? Se tivesse um outro teste que eu não precisasse estressar a lombar desse paciente fazendo isso, será que isso teria sido melhor? E funciona muito com o paciente reumático, e aqui a gente está falando de fibra, a carga autoselecionada. Ô, dona Maria, vamos fazer 10 repetições? Põe a carga aí para eu ver. E aí Põe a carga aí pra eu bota a carga aí, porque quando a gente tem estudo da carga, da intensidade imposta com a autoselecionada, não dá diferença em nada. Então, se a gente parar para pensar que a gente dá autonomia para uma pessoa que eu coloquei uma carga e eu consigo fazer, a chance de adesão é muito maior. Entendi. É chique isso. É autoselecionado que fala, né? Carga autoselecionada. Chegar lá na academia e falar assim pro Marcelo, põe uma carga aí, quero ver esse supino. Repetição máxima. Exatamente. Muito bem, gente. Então, avaliação, mais alguma coisa para complementar? Acho que foi, né? Avaliação vencido, né? Os questionários, né, específicos, teste funcional. Alguns testes funcionais. Isso, qualidade de vida. Né? A gente não pode esquecer da qualidade de vida. Porque já é bem descrito que mulheres com fibromialgia apresentam qualidade de vida, às vezes, pior do que quem tem uma artrite reumatoide, que é uma doença grave, né, articular, que tem dano na articulação. E a mulher com fibromialgia que não tem esses acometimentos, a qualidade de vida dela é pior. Então, o cenário é esse. Né? Da minha avaliação, preciso também me preocupar com a qualidade de vida dessa paciente. Com certeza. A gente vence assim a avaliação. E aí, no caso, você falou, beleza, o diagnóstico é médico, encaminha para um reumato, vai bater o martelo. Isso. E aí, como que começa esse tratamento? É o tratamento medicamentoso, conservador, físio, aonde que entra a educação física? Como que organiza o cenário? Então vamos lá, deixa eu tentar organizar aqui minha cabecinha dentro desse tratamento, né? O tratamento da fibromialgia, ele é não medicamentoso, essencialmente. Vamos lá. Vamos falar do remédio. O remédio é importante? É importante. É o mais importante? Não. Mas ele é importante, né? Então, muitas vezes, o paciente, a pessoa está lá com tanta dor, precisa de ajuda médica, precisa de remédio para tirar de uma crise, tirar daquela dor. Mas o legal de hoje em dia, né, Bruno, é que o próprio médico, o próprio reumatologista, ele sabe que o remédio não é o mais importante. Então, isso a gente está hoje mais tranquilo, né? Ótimo. Então, o remédio vai ajudar. O importante ele vai ajudar, vai tirar a pessoa daquela crise e a pessoa vai entender que não dá para ficar vivendo à base de remédio, que só o remédio não vai dar conta, né? Ótimo. Então, preciso me exercitar. Então, geralmente, essas pacientes... Aí é legal, vamos discutir um pouquinho de o que o fisioterapeuta faz. Exatamente. Né? Ainda aquela interface / profissional de educação física, né? Então, a gente está aqui hoje um bate-papo muito legal sobre isso. Então vamos lá, eu vou pintar um cenário, depois o Bruno pode me ajudar. Vamos lá. Tá? Chegou então essa paciente, teve um diagnóstico,
toma o remédio, passou no reumato, confirmou o remedinho ali, né, etc. Se o paciente está com menos dor, o médico está pouco remedinho para ele. Então vamos lá. Chegou no fisioterapeuta primeiro. Por quê? Talvez eu poder chegar, né? No profissional de educação física. Mas eu acho que. Não sei, eu acho que talvez como eu tenho pouco profissional de educação física que entende, é especialista, né? Entende isso, então existe uma chance maior desse profissional procurar talvez um fisioterapeuta. Eu acho que talvez até pelo nível de intensidade da dor. Né? Com um nível de intensidade maior, começa a ser a fisioterapia. Se ele tem um nível de intensidade menor, ele precisa se exercitar, às vezes já vai direto pro profissional de educação física. E aí chegou na fisioterapia, o que eu vou fazer? Preciso ensinar para esse paciente, educação do paciente. Tratamento. Tópico 1, né? Nessa educação, eu vou falar para ele, olha, existem modalidades importantes de exercício. Aí também vai entrar agora um tripé muito legal. Quem fala o tripé da reumatologia. Preciso pensar para ele. Vou pensar em exercícios que abordem flexibilidade, exercícios que abordem o componente aeróbio e exercícios que abordem a força muscular. O tripé fechou. Pá. E é claro que isso tem uma individualidade, né? Mas o geral é esse. Eu preciso pensar nesses 3 componentes. Sim. Né? O geralzão. Pensar nisso. Então vamos pintar essa paciente. Se é uma paciente que tem condição de começar a atividade física mais vigorosa, tá lá com menos dor, eu consigo brincar com ela aí, né? De exercício aeróbio e seguindo as recomendações do Eulado, a CR, depois o Bruno vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu consigo montar um programa para ela de exercício, etc. Se é uma paciente que tem muito mais dor, eu vou começar um pouco mais leve com ela, né? Começar leve, então ali com cargas talvez menores. Explicar para ela que no começo pode ser que é tentativa-erro. Não existe protocolo nem receita de bolo aqui. É tentativa-erro. Mas você precisa, então, no processo educacional da paciente, avisar para ela, olha, pode ser que durante esse exercício de hoje você sinta mais dor. Se você sentir, você vai me falar no próximo encontro. Cara, isso você falou muito importante, né? Porque às vezes o fisioterapeuta tem medo de falar para o paciente que ele pode sintoma, né? Sentir dor. Só que se você não fala, o paciente pensa o quê depois? Nossa, fui na fisioterapia e piorei e não volto mais. Ou um profissional muito ruim. O conhecimento. É o conhecimento sobre a patologia que faz isso. Aí faz a diferença. Porque você educa, você informa e traz o paciente com você. A gente já falou isso hoje, né? Traz o paciente com você e fala, olha, a gente precisa sair dessa inércia aí, desse sedentarismo, dessa condição dolorosa. Eu preciso colocar exercício para você. A gente começa com flexibilidade, alongamento tranquilo. Isso aí suave, né? Eu preciso fazer, mas é uma coisa mais tranquila, né? Então faça. É seguro. Pode fazer. Eu preciso introduzir força muscular para essa pessoa. Então começa a ler com exercícios mais leves, com uma carga menor. E você vai sentir, né, Bruno? Vai sentir nesse começo. Olha, tudo bem, posso avançar mais um pouco? Avança um pouquinho. Mas sempre... também não posso deixar a vida inteira com 2 quilos. Total. 5 meses com 2 quilos, isso não pode acontecer. Né? Aquela paciente que vai para a fisioterapia, ela não quer ser incomodada, porque ela não quer sair da zona de conforto. Também não trata. Né? Quer falar mais um pouquinho sobre isso, Bruno? Eu acho que sim, tem uma coisa muito importante para a gente delimitar a conduta. Chegou a pessoa com fibromialgia. Já treinou? Já fez algum exercício? Sim. É uma conduta. Já fez qual o teu histórico, né? Teu passado. Já fez algum exercício? Não. Cautela. Então, como é que eu progrido carga? E a gente precisa explicar para o colega fisioterapeuta, para o profissional de educação física, eventualmente para o paciente que está nos ouvindo e assistindo, esforço é esforço. Esforço é individual, de Valquíria, Marcelo e Bruno. Se a gente colocar a mesma carga externa, se eu der o mesmo halter na mão, de Valquíria, de Marcelo e de Bruno, cada um vai sentir o esforço diferente. Sim. Eu faço muito melhor que a Marcela. Não, isso aí E aí a gente ela pensar... Tá querendo... eu vou chamar ela pra academia. Vamos pegar o PSE e ver, né? Bota amanhã você pode, você vai treinar amanhã, a gente vai treinar junto e vou tirar foto. E aí eu tenho uma pessoa que vai me dar uma resposta diferente. Né? Então, vamos lá, de maneira geral, como é que eu aumento carga? Não piorou o sintoma, durante 2 semanas aumenta a carga. O que é carga? Vamos falar de aeróbico. Eu posso aumentar a velocidade, posso aumentar a distância. Eu posso aumentar a inclinação, se for uma esteira. Eu posso aumentar a frequência semanal. São as variáveis do treino. Fosse musculação. A carga não é só o peso, então são todas as variáveis que você tem ali. A carga, a intensidade é o resultado.
Então, a tabela de PSE, que é subjetiva, que tem gente que critica, mas eu preciso saber qual foi o esforço que você fez, Valquíria. Ó, Bruno, de 0 a 10, 0 é um repouso numa rede, tomando um suco, ou uma cerveja, ou um vinho. E 10 foi o maior esforço que você fez na sua vida. Ah, foi no meu parto. Então, pronto, você sabe que foi o maior esforço que você fez na sua vida. Essa sessão de treino, foi um 8. A gente sabe que para o paciente com fibro é leve a moderado, eu tenho que descer. Aí eu vou manipular. Ela fez com 10 quilos. Eu posso reduzir a carga absoluta, eu posso diminuir o número de repetições, o número de séries, eu posso aumentar o intervalo de recuperação. Para eu encontrar um esforço que ela diga, não, foi moderado. Quer dizer, Bruno, que nenhuma mulher com fibromialgia pode fazer esforço alto? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, como você falou, o alicerce, o início, a base, eu preciso preparar. Sim. Então, é até estranho falar isso, assim, tudo pode, né? O pessoal até não fica... acho estranho, eu acho que é fica interessante. bravo comigo, porque eu sempre falo, leve a moderada, aí outra vez a pessoa no Instagram, mas eu treino forte, papapá. Eu disse, calma, eu tô dizendo que é geral. Quantos anos você treina? 8 anos. Pois é. Você está adaptada. Você não confunde mais a dor clínica da dor muscular tardia. Tem aluna minha que diz, eu tô com aquela dor gostosa. Eu não sei se tem dor gostosa, mas eu entendo o que ela quer dizer. Minha mãe fala isso também. Mas é a dor muscular. Sim. Mas ela enxerga aquela dor como esse progresso. Como o processo. Tô que progredindo. O Marcelo falou, a educação do parte, paciente. Né? Exatamente. Tá tudo bem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá falando da progressão. Sim. E aí, tipo assim, você começou com uma paciente hoje, ela tem, sei lá, um nível de intensidade 6. E aí você foi fazendo e foi vendo a percepção de esforço dela, que não chegou lá em cima, tá no nível que você gostaria. Sim. Todo treino, a cada semana, você tá sempre aumentando ou vai chegar um momento que você pode dar uma reduzida ali? A gente reduz. Que é a periodização, né? Vou fazer uma semana mais forte, outra mais leve. Tá. Já faz parte da programação. Mas a minha pergunta seria, na verdade, reduzir em relação à percepção dela. Tipo, ela tá com uma dor 6, mas ela pode ter um escape de dor e de repente ela acordou com uma dor 9. Ela chegou lá para minha sessão de treino, vai devagar. Sei lá, dormi mal, dormi mal, tive um estresse emocional. Como é que eu manipulo? Aí você regula, então. Aí, eu tenho treino, eu sei o que ela fez. Isso é muito importante. Então, vamos assumir aqui um treino. 6 exercícios, 2 séries, de 10 a 12 repetições, com 1 minuto de descanso. Aí ela me relatou o que você falou. Bruno, hoje eu tô... Isso aí é o volume de treino, é a miligrama, é o comprimido que eu dou para ela. Aí eu posso, então vamos fazer só uma série em cada exercício. Eu dei a metade da dose. Não, eu vou manter as mesmas séries, repetições, mas a carga eu vou colocar metade que ela faz. Eu vou dar um intervalo de descanso selecionado. Você vai fazer uma, quando você se sentir bem, a gente faz outra. Tudo. Aí, como é que eu vou saber se eu acertei? Aí eu digo, Valquíria, e hoje? Hoje foi 5, foi bom. E aí eu gravo isso. Valquíria, ela é sensível à redução de séries, repetições, para em uma nova crise dela, eu ter um pouco mais de chance de acertar e não piorar o sintoma dela. Vai ter gente que vai dizer, doeu, viu, bichinho? Aí eu vou mudar a carga. Entendeu? Bichinho é muito nordestino. Doeu, viu? Então, eu errei na mão e tá tudo bem. Então, eu vou ter que manipular outra variável do treino da pessoa. Eu posso piorar sintoma durante o exercício? Posso. Agora, piorar sempre tem uma coisa errada. Exato. Né? Toda a vida piora, toda a vida de sintoma, tem que ter cautela e ver o que é que eu estou fazendo. Mas assim como na físio também a gente tem muitos testes provocativos, que é para gerar a dor ali para eu saber que aquilo não vai ser um bom caminho ou que aquilo vai me dar já uma resposta para entender. Eu acho que é o que a gente falou, esse conhecimento, essa segurança daquilo que você está tratando, te dá essa tranquilidade, está tudo bem, piorando isso aqui, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou mudar essa variável, eu vou mudar essa outra e a gente segue. Porque a paciente, ela tem que confiar em você. Sim. Porque se a paciente não confiar, ela vai cancelar. Falou assim, hoje eu vou ficar de repouso, porque eu tô com dor. E aí a gente começa a perder ela. Deixa eu entregar mais uma coisa que o fisioterapeuta gosta muito, né? Que são os recursos, assim, de... Eu ia te perguntar isso, Nessa fase, que a gente tem de educação, então, a paciente chegou ali, tá com dor, né? Procurou o fisioterapeuta, fez a educação, esse processo todo. E aí, polêmico, o Bruno dá até risada quando eu vou falar disso.
Mas é porque é recente. É recente e isso é polêmico. É a polêmica do TENS. Sim. De estimulação transcutânea. É isso? Falei certo? Estimulação elétrica transcutânea. Isso, às vezes eu esqueço o nome. Mas a TENS, né? Eu tava vendo esses dias, né, recentemente, até um pessoal da UFSCar que estuda bastante, o pessoal Richard Liebano lá, trazendo estudos novos, robustos, mostrando a importância da TNS em mulheres com fibromialgia. Olha que legal. Eu também tenho uns pensamentozinhos meus aqui meio polêmicos também, porque quando eu penso que eu preciso trazer esse paciente para o exercício físico, talvez a TNS não é, eu sei que não é o melhor tratamento, mas talvez ela pode ser importante, ter evidência no momento da introdução, que eu recebo os pacientes com dor, né? Assim como eu sei que a hidroterapia é muito bom, você ter água quente para mulher com fibromialgia, chegou agora, vai começar, é sedentária. Poxa, se eu tenho hidroterapia, eu tenho uma Ferrari na mão, né? Se casar, se der certo, né? A opção daquele momento, a hidroterapia é muito boa. Outra coisa que é legal também, que tem evidência, é a estimulação transcraniana. É TCC. Sim. Uhum. Tá na moda isso. Onde você vê, forte, né? Tá abrindo forte isso aí, a TCC. E é uma coisa boa mesmo, sabe? Então, assim, para aquela pessoa, naquela condição da introdução, do sedentarismo, tirar da inércia para trazer para a atividade física, né? A TCC é talvez uma coisa boa que melhora a dor do paciente, mas é para fazer a vida inteira isso? Não. É para fazer TNS a vida inteira? Não. Mas é um pontapé importante e é um recurso que eu posso ter, né? E que você talvez pode lembrar lá e te salvar em algum momento isso. E aí volta aquela máxima, né? Preferência do paciente. Quem trata o paciente com fibro não pode ter modalidade de exercício ou método de estimação. É isso. É diferente, eu não sei dar aula de dança. Dança funciona. Eu não sei dar aula de yoga. Yoga também não funciona. sei dar dança, não. Eu não sei, Mas engana. Eu não sei dar aula de Tai Chi Chuan. Funciona. Eu não sei dar aula de hidroginástica, hidroterapia. Funciona. Então, já treinou, Valquíria? Já? O que é que você fez? Eu já corri, eu já joguei squash, eu já fiz musculação. E eu fazia yoga. O que é que você prefere? Yoga. Então, para eu lhe tirar do sedentarismo, a modalidade que você prefere e que você também tem acesso, inclusive tem relação com a questão financeira, eu, enquanto profissional de saúde, eu tenho que ter discernimento. Eu, Bruno, não sei dar aula de yoga, mas na minha cabeça, a conduta da gente é, eu quero bem para o paciente. Então, vá para a sua aula de yoga, faz um mês ou dois, depois você vem, porque o aeróbico é importante, porque o treinamento é importante, mas eu quero que você saia do quadro de sedentarismo, porque o sedentarismo é sempre a pior escolha. E é mais difícil. Falou uma coisa muito legal. É mais difícil. Eu preciso pensar o bem do paciente, né? E aí, outra dica importante pro fisioterapeuta é: para de ficar segurando o paciente a vida toda debaixo do seu braço. Não é? Então, assim, saiu desse momento, consegui introduzir exercício, o paciente está progredindo bem, vou ficar segurando ele pra quê? Eu preciso, colega, profissional de educação física, me ajuda aqui. E aí, Bruno vai agora explicar mais ainda bonito sobre o resistido, né? Que aí, essa modalidade, ele vai trabalhando melhor e o paciente vai progredindo. Porque você às vezes tem medo de perder paciente, quer ficar segurando aquela mulher a vida inteira, né? E aí não progride, aí o pezinho que poderia progredir tá lá, e aí não com os rola, 2 quilos, né? Então, eu acho que uma coisa interessante, só voltando no TNS, é que, eu não sei vocês, mas, né, principalmente o Marcelo, quando você se formou? Que ano você se formou? Formei. Amigo, que pergunta difícil. Deve fazer muito tempo. Foi 2000. Já formei em 2005. Sim, foi em 2004, muito próximo. E que provavelmente você deve ter aprendido muito igual eu aprendi, que, enfim, era um recurso, a parte de eletroterapia, só que era um recurso de tratamento mesmo, né? Então a gente usava, durante a consulta, né, bastante eletroterapia. Deixava lá 40, 50 minutos e depois, tudo bem, tchau, um abraço. Só que hoje, na hora que você vai olhar, por exemplo, o tratamento para fibro, a gente está falando fibromialgia. É um tratamento ativo. Mas existem recursos que ajudam essa paciente, como você falou, sair da dor, sair da inércia. Ou talvez usar pós
Ah, eu senti muita dor depois de um dia que eu fiz um exercício tal. Pô, existem Legal. recursos que você pode estar usando em casa, que vai ser orientado assim, assado, que pode te ajudar realmente a ter uma analgesia melhor e se sentir um pouco melhor em relação Sim. àquilo. Então, acho que talvez falta... O fisioterapeuta talvez entender melhor como ele possa usar os recursos passivos junto com um tratamento ativo e não talvez comer um tempo da consulta, né? Tirar lá 20, 30 minutos que eu poderia estar fazendo um exercício com o paciente, sendo que ele vai estar Tudo lá é bom deitado senso, né, e amigo? Tudo é questão de bom parado. senso, não é nem 8 nem 80, nem Ah. fala assim, ó, não presta, não serve, eu não faço, ou também fazendo a hora errada, então é questão de bom senso. Isso que Dentro você falou disso é muito aí, legal. qual é o cenário ideal? A profissional de educação física e fisioterapeuta atendendo na mesma hora. Você chegou um paciente muito agudizado, Valquíria, faça sua conduta, porque tem uma melhora relativamente aguda, e aí a pessoa pode fazer o exercício ativo. Isso proporciona até a pessoa, eu estou muito dolorida, mas eu vou lá, faço aqueles recursos com Valquíria e depois o Bruno me ajuda. Ao invés de a gente ficar... o fisioterapeuta não é para prescrever, o profissional não é para fica com educar, essa e briguinha, essa ninguém rixinha, ganha com isso, e o paciente Ninguém fica ganha. aquém e para. E para. Simples assim. Show. Em relação a tratamento ainda, existe mais alguns recursos que têm evidência científica? Exemplo, terapia manual é indicada em algum momento ou não? Não, a gente já parte para a questão dos exercícios, das modalidades de exercício. Então, assim, tem evidência... É importante dizer que o paciente com fibromialgia, ele pode fazer tudo, né, Bruno? Tudo é lícito, tudo que é exercício vai melhorar. Aí vai entrar dentro das preferências agora. Pilates é bom? Maravilhoso. Tem evidência? Tem. Yoga tem evidência? Tem. Tai Chi tem evidência? Tem. Então, assim... Zumba. Dança tem evidência? Tem. Dança é maravilhoso. Então, a mulher que gosta de dançar vai se beneficiar muito da dança, porque a dança, além de ser exercício... Ela mexe com componentes emocionais. Olha que legal, a dança é maravilhosa. Se você gosta de dançar, investe na dança, porque é muito bom. Com certeza. E quando a gente pensa em modalidade de exercício, não existe nenhuma que se sobrepõe à outra. Exato. Qual é a melhor? Não tem. Ah, mas eu gosto mais. Ok. Por quê? Porque para eu dizer que uma se sobrepõe sobre a outra, eu tenho que dizer que tal modalidade melhora a dor de forma clínica importante quando comparado à outra. A gente ainda não tem isso. O que é que a gente tem de recomendação? Vou começar qualquer modalidade 2 vezes na semana, se puder em dias longes um do outro, segunda e quinta, ou terça e sexta. Por quê? Para você dar tempo do organismo absorver e processar. Tem algo muito interessante. A gente tem as recomendações. Vamos lá, aeróbico de 20 a 30 minutos. Mas tem pessoas que não conseguem caminhar 10. Nem chega em 20. E aí tem uma recomendação dentro disso. Tem um negócio que a gente chama de gradação do exercício. Valquíria, você vai caminhar 10 minutos comigo hoje. E no final da tarde, se você puder, caminhe 10. Para eu, no final do dia, conseguir tentar alcançar essa recomendação. Piorou muito o sintoma. Isso foi na segunda-feira. Na quinta-feira, Bruno, fiz os 10 mil de manhã, mas à tarde fiz, nossa, à noite já estava, no outro dia sofri. Aí naquela quinta, então foi só os 10. E aí 2 semanas não piora o sintoma, vamos 12, vamos 15, para chegar. Então, modalidade de exercício, não existe uma melhor do que a outra. O que é que tem? O que é que melhora a função? Treino resistido, que mais conhecido como musculação. E aí, dentro do tratamento, a gente tem um estudo que mostra que 98% das mulheres com fibromialgia só aderem ao tratamento medicamentoso. E as poucas que fazem exercício são os exercícios aeróbicos. Mas o aeróbico é a recomendação da EULAR, é a recomendação da Sociedade Brasileira de Reumatologia, do Colégio Americano de Reumatologia. Isso, eu ia falar sobre isso, Bruno, que isso é muito legal, porque assim, eu até comentei isso com o Bruno antes, que quando você vai pesquisar sobre tratamento padrão, baseado em evidência, o top 1 é o exercício aeróbio. Todo médico vai falar assim, faz exercício aeróbio, faz caminhada, caminha aí. Aí já é um perigo, porque caminha aí, né, não é assim. Mas vamos lá. O padrão ouro, em todo guideline, EULAR, ACR, americano, europeu, vai estar lá, exercício aeróbio. Só que aí agora a polêmica é, Bruno, isso tem mudado um pouquinho, né? Assim, se você precisar no Google, vai estar lá, exercício aeróbio, né? Mas
isso tem mudado um pouquinho. O exercício resistido tem suprido e tem... Será que tá batendo ali pertinho? Já entrou, então, na né? verdade, eu preciso de tudo um pouquinho. É isso que o Bruno falou. Cada um tem uma função primordial. O exercício aeróbico tem uma finalidade. O exercício resistido, que é a musculação para ganhar força muscular, tem a sua finalidade. Isso que o Bruno falou. Fala um pouquinho mais disso aí, Vamos Bruno. dar um exemplo aqui, claro. Eu atendo Dona Elizabeth. E ela caminha todo dia, tem fibro, mas ela não consegue sair do carro. Mas ela tem dificuldade de subir dessa escada. Caminhada não vai ajudar nisso. Ajuda em outros aspectos. Analgesia de dor, muita coisa que a gente podia falar. E mesmo assim, o exercício resistido, hoje, ele já faz parte das últimas recomendações. Isso. O que é a grande diferença que eu acho, e aí é só a minha opinião, o aeróbico, o acesso é mais fácil. Se você quiser, você caminha até Barato, de sapato, né? Gasta nada. de sandália, na praia. Treinamento resistido, são muitas variáveis. Né? Até para a gente tá sofrendo para criar um protocolo para acompanhar. Então, naturalmente, existe muito mais evidência com aeróbico do que com treino resistido. O que considera um treino resistido? Treino que eu É vença quando a alguma pessoa resistência. vence uma resistência. Qualquer tipo de resistência. Pode ser um Polia, peso, um gravidade, elástico. elástico. O peso do treinamento corpo, não. É. Sim. Também? Se você agachar, a força que você ganha é da Considerado um gravidade. treino resistido. Então, é considerado. Ao passo que a gente precisa mencionar exercício aeróbico. O que é um exercício aeróbico? É um exercício que predominantemente usa a bioenergética aeróbica. Então, eu tenho oxigênio, eu duro pelo menos 150 segundos de duração de esforço e eu não entre na zona anaeróbica, ou seja, eu não hiperventile. Então, eu sempre gosto de falar assim, um treino em circuito, na musculação, é aeróbico? Pode ser. Eu ia te falar que, na verdade, a educação física já tem esses dilemas ali Já. há muito tempo. E aí eu vou dizer uma coisa, você corre, Valkyria corre, ela faz 10 tiros de 30 segundos na velocidade 20. É aeróbico? Não é aeróbico. Eu treino anaeróbico de força. Então, o seu coração, o seu sistema nervoso central, ele não está sabendo se está correndo uma esteira ou se está no leg press, não. Ele processa o esforço. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente rotula. Mas aí você mensura o esforço pela frequência cardíaca aí? Sim. Por exemplo, frequência cardíaca 80% a 90% frequência cardíaca máxima. Considerado um treino anaeróbico. Porque o metabolismo que eu uso não é ciclo de Krebs, o oxigênio, não, é ali creatina, fosfato do músculo. É tanto que você não consegue dar 50 tiros a 20 segundos na velocidade 20. Mas você consegue correr 1 hora na velocidade 7. Então, às vezes, a gente confunde isso. O próprio profissional, né, que está prescrevendo. Então, quando a gente pensa em modalidade de exercício, até a gente tem que ter cuidado com isso. Né? Será que... Pronto, o treinamento resistido que eu prescrevo não é treino de força. Treino de força é carga alta, literalmente. É anilha, é halter, dumbbell, é alto mesmo. É o treino resistido. Entendi. Treino de força é o que você faz, cara. Você é forte, né? Não, ele é forte. É. Treino de Tô força. treinando pra ficar igual o meu amigo Bruno aqui. Exatamente. Eu acho que uma coisa... a gente está indo já para finalizar. Eu acho que uma coisa importante quando a gente fala de paciente com fibromialgia, a gente está falando de um paciente com dor crônica. Sim. E a gente entra muito naquele contexto do paciente que está buscando um profissional para dar um diagnóstico, está buscando um profissional para dizer a causa da dor dele, que às vezes fez milhões de exames e não está achando nada. E o paciente às vezes começa a pensar que aquela dor ele está inventando. Pô, essa dor é da minha cabeça, ninguém vê isso em nada, mas eu tenho dor, mas eu não sei por que eu tenho dor. Grande, né? Exato. E eu acho que é muito importante a gente dizer que a fibromialgia é uma dor real, o paciente tem dor, ele não está inventando essa dor, então é real. Talvez a gente não consiga realmente mensurar o quanto de dor ele está sentindo ali, porque não tem essas coisas, né? Por isso que existem vários questionários que a gente falou aqui, para a gente realmente poder avaliar melhor e entender em que momento esse paciente está. E ele precisa de muita ajuda, e ele precisa de muita educação, e ele precisa de muita conscientização, e ele precisa de alguém que entenda do assunto, porque essa pessoa tem que passar segurança para ele, porque senão ele não vai
abraçar esse tratamento, e se ele não abraçar esse tratamento, ele vai ser mais um paciente ali perdido que acha que já fez de tudo e a dor dele não vai melhorar com nada, e aí fica ainda loucamente. E eu acho que uma coisa até que na hora que você falou da medicação, é que a gente tem a medicação para a dor, mas aí tem o outro lado, vai pro psiquiatra, e tem a medicação para depressão, daí tem a medicação para não sei o quê, e chega uma hora que o paciente às vezes está tomando vários remédios, só que não encontrou, às vezes, um profissional ainda, né? Um fisioterapeuta, um profissional de educação física que possa, de fato, ajudar ele e tirar ele dessa situação. Então, assim, é um tema muito rico, é um tema muito importante, que a gente precisa que mais profissionais estudem e se interem disso, né? Que queiram realmente buscar sobre isso e que possam tratar os pacientes da melhor forma possível. Então, assim, parabéns para vocês, que são profissionais competentes e de alto gabarito e que estão aí nesse tema que tantas pessoas estão sofrendo com isso e que vocês precisam transmitir cada vez mais esse conhecimento de vocês. Eu queria saber se tem mais alguma coisa que vocês queriam falar, que vocês acham importante. Não, acho que a mensagem final, que se eu puder deixar uma mensagem final Claro, é. A mensagem final é... Seja ativo e proativo e pegue esse paciente com fibromialgia e tenha entusiasmo para conduzir o tratamento, para ajudá-lo. Se você não se sente, talvez, assim, nossa, não é muito minha praia, chama um coleguinha, né? Indica para para alguém que você acha que tenha mais esse perfil de trabalhar, né, com esses pacientes com dor crônica, né? Porque isso acontece, né? Isso é normal, né? Tem gente que não gosta de UTI. Ótimo, não é minha praia a UTI, entendeu? Não é minha praia a UTI. Mas existem... Ainda bem que existe gente que está lá tratando a galera na UTI. Não é minha área. Mas aí, fibromialgia também é uma coisa que não é fácil, né? Nós falamos aqui que não é fácil. Então, assim, se você acha que não é muito distante para mim, eu não tô muito afim de... procura um coleguinha. Mas eu espero que esse nosso bate-papo tenha motivado, pelo menos, né? Vocês que estão nos ouvindo, para conhecer mais e se inteirar mais e se doar mais, né? Para buscar mais, né? Eu acho que a mensagem é essa. Fico muito feliz, viu? Eu vou parafrasear uma aluna minha que ela disse assim: eu não vivo para a minha dor, eu vivo com a minha dor. Então eu acho que muito fácil para Marcelo, para você falar, enfrente, supere, mas eu acho que o diagnóstico nem o sintoma define a pessoa, né? Então, tive experiência ruim com o exercício, procure outra modalidade. Eu só acredito que o exercício não serve quando a pessoa diz assim: eu já tentei todas as modalidades. Aí eu digo: realmente para você é difícil. Todas. Né? Então, acho que o encorajamento que a gente tem que plantar, que semear para o paciente é esse. E para os profissionais procurar, digamos assim, um aperfeiçoamento, um entendimento, porque senão a gente acaba afastando esse paciente da melhor terapia que ele pode participar, que é o exercício. Que é o que realmente vai trazer aquela esperança que a gente falou, né? Muito bom. Eu queria que cada um de vocês falasse aonde que o pessoal pode encontrar vocês, né? Rede social, o que vocês são de certa forma ativos nas redes sociais, né? Enquanto eu pego aqui também o presente que eu tenho pra vocês. Não acredito. Que coisa boa! Mas pode falar a tua rede social aí. Ai, que legal. Eu tô até vestido aqui com a minha camisa, né? Físio e Reumato. Se você quiser saber um pouquinho mais dessas questões da reabilitação e reumatologia, algumas evidências atuais de reumatologia, segue lá o @Físio e Reumato, tá bom? Muito bom. E a minha é o @exercícios para reumáticos. Então a gente tenta levar uma informação coerente, seja para o paciente ou para o profissional que tem interesse, né, em entrar, enveredar nessa área da reumatologia. Show de bola. Lembrança pra vocês, nós estamos num momento coisa boa. de chocolate. Então, aqui, uma lembrança da Carole Doces. Que chique! Pra você. Nossa, chique demais, gente. É chique demais. Você é chique demais. Muito feliz, muito obrigado. Pra vocês lembrarem feliz depois coisa boa. desse Obrigado, momento. Gente, obrigado de verdade
por vocês terem aceitado aí o desafio. Com certeza a gente pode depois pensar em outros temas, outros assuntos. Tenho certeza que vai pensar em ser outras condições aí, muito articulares, né? rico. Com Talvez. certeza, muito rico mesmo. Fico muito feliz de poder ter vocês dois aqui, da gente conversar sobre esse tema. E tenho certeza que a galera que está ali ouvindo ou assistindo a gente pôde aprender bastante, tá? Obrigado aí por estarem com a gente. Obrigado você pela oportunidade, Obrigado, Val. Akira, Beijo. pela E só oportunidade. pra avisar aqui, todo mundo que assistiu, né? Na verdade, quem ouviu não viu, mas quem assistiu no YouTube, viu que a gente tem uma coluna colorida nessa mesa, entendeu? Ela não Lindíssima. estava ali à toa. É uma coluna colorida que a gente está lançando agora do nosso e-commerce, que é a iDoctors. A iDoctors, ela está lançando uma coleção especial de peças anatômicas nesse formato, uma obra de arte que você pode ter no seu consultório, na sua Achei clínica, enfim, na chique, sua viu? casa, para você dormir, para você caminhar. Brincadeira, mas é super legal. Aí depois a gente coloca aqui a descrição. Então a gente vai colocar o Instagram de vocês na descrição aqui do vídeo também, da iDoctors. E obrigado vocês que estiveram com a gente nesse episódio. É muito bom ter vocês com a gente. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e não deixe de avaliar a gente no Spotify. Obrigado e até o próximo episódio.